Sesc apresenta Sesc Cultura Convida. Olá a todos e a todas! Sejam bem-vindos ao podcast Acessibilizar para quê? Reflexões sobre as práticas acessíveis na produção cultural. Eu sou Andressa Cabral, mulher preta, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, rosto redondo, sobrancelhas grossas, olhos castanhos escuros, nariz levemente afinado e lábios carnudos. Sou professora de teatro, produtora cultural na Maracute Produções e especialista em acessibilidade cultural. Tenho a honra e quero agradecer à professora Cláudia Reinoso por ter aceito o convite dessa conversa sobre a importância da acessibilidade na produção cultural. Seja bem-vinda, professora Cláudia. E nesse podcast vamos abordar a acessibilidade cultural como um direito e citar alguns exemplos de práticas acessíveis na produção cultural. Não vamos trazer uma receita pronta, e sim citar alguns caminhos que podem fazer com que a acessibilidade aconteça. Mais uma vez, bem-vinda, professora Cláudia. Obrigada, Andressa. Eu sou Cláudia Reinoso, sou professora do curso de terapia ocupacional da UFRJ. Sou morena clara, de cabelos escuros, olhos castanhos, estou de óculos e rosto redondo também. Bom, eu fico muito feliz também de estar aqui com a Andressa nesse bate-papo sobre a acessibilidade cultural, né? Esse nosso tema, essa nossa pauta, que é tão importante. Bom, o nosso ponto de partida aqui no nosso podcast é sobre os direitos culturais, né? Quando a gente fala em direitos culturais, a gente está falando daqueles direitos que possibilitam a participação efetiva das pessoas na vida cultural e envolve a possibilidade de usufruir a cultura de forma plena, de se engajarem nas atividades culturais. Então, embora os direitos culturais eles não sejam recentes, eles ainda hoje são pouco praticados e pouco reconhecidos como direitos. Lá na Declaração de 1948, na Declaração de Direitos Humanos da ONU, ela já menciona no seu artigo 27 que toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade. Apesar de reconhecidos, então, a longa data, o usufruto desses direitos não coincide necessariamente com a realidade prática. E o que a gente percebe é que há uma dificuldade da população em geral em considerar as expressões artísticas, as manifestações culturais e o lazer como um direito. Então, esse processo de conquista dos direitos, ele pressupõe uma certa consciência das pessoas em relação a eles. Quando a gente escuta desde a infância, né, que a primeira obrigação, o estudo e só depois o lazer, a gente aprende que tudo que não se relaciona ao trabalho adquire o status de algo menor, supérfluo, né? Então a gente acostuma a vida inteira com essa ideia. Então fica muito mais difícil desse direito ao lazer e essas manifestações eles serem reivindicados pela população em geral. Mas o fato é que o Brasil ele também na sua lei, na própria carta, né, da Constituição brasileira, ele também prevê em muitos dos seus títulos a cultura. Então, a Constituição de 1988, ela menciona a cultura em vários dos seus artigos e ainda dedica um artigo a esse tema. Então, está lá no texto constitucional o seguinte, que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a difusão das manifestações culturais. Quando esse texto vai para a Carta Constitucional, né, está instituído um direito fundamental. Então, é um direito que vai exigir políticas públicas para a efetivação desse direito, colocando, portanto, o Estado como provedor dessas políticas. E as políticas públicas de cultura no Brasil, elas atualmente estão muito perpassadas pela ideia da diversidade cultural. A diversidade cultural que inclui a todos, né? E nesse sentido, como política pública principal do campo da cultura, a gente tem o Plano Nacional de Cultura,
que é o Plano Nacional de Cultura? É um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e metas que devem orientar o poder público na formulação das políticas públicas de cultura. Então, o Plano Nacional de Cultura, ele envolve 53 metas a serem atingidas até o ano de 2020, ou seja, ele foi feito em 2010 para que até 2020 fossem efetivadas as suas metas. As principais metas, por exemplo, a gente tem a meta número 29, que preconiza que as bibliotecas públicas, os museus, os cinemas, teatros, arquivos e centros culturais atendam todos eles os requisitos legais de acessibilidade para deficientes e para as pessoas com mobilidade reduzida. Então, a gente vê que isso está longe de acontecer, embora tenha sido previsto lá em 2010, a gente já está no prazo e essa meta ainda está bastante irreal, né? E tem também a meta 28, que prevê que um aumento na ordem de 60% o aumento da frequência a esses equipamentos culturais. Então, todos os equipamentos culturais devem ter como meta, até o ano de 2020, passada uma década, aumentarem em 60% a frequência. Olha, então aí, por que eu dei destaque a essas duas metas? Porque elas vão envolver mais diretamente a população deficiente que precisa da acessibilidade, embora a acessibilidade ela venha a beneficiar diferentes públicos, até os que não têm a deficiência, né? Então, ao incluir esses recursos de acessibilidade, os equipamentos também podem e irão estar promovendo um aumento do seu público. Então, quando a gente fala sobre essa questão da pessoa com deficiência, o censo de 2010, realizado pelo IBGE, mostra que 23,9%, ou seja, 45 milhões de brasileiros, possuem algum tipo de deficiência, e isso porque ainda falta incluir com mobilidade reduzida. Então, segundo as convenções dos direitos das pessoas com deficiência da ONU, do ano de 2006, entende-se como deficiência a deficiência física, intelectual, sensorial e mobilidade reduzida. A deficiência física é a perda total ou parcial de membros superiores, inferiores, paralisia cerebral em parte do corpo, membros amputados, a malformação, a deficiência de crescimento e a ostomia. Como deficiência intelectual, vem as síndromes e déficits cognitivos que são provocados por acidentes ou malformações congênitas. Eles também podem ser adquiridos até os 18 anos. Como deficiência sensorial, temos a questão visual e auditiva. A mobilidade reduzida estão inclusos os idosos, gestantes, obesos, amputados e fraturados. O direito à cultura, ele tem que ser visto não como um favor, mas como um direito, porque de fato é um direito e ele precisa se tornar realidade. Então, está previsto na Constituição, nas leis, nos decretos, e isso precisa ser feito. Como a professora Cláudia falou, os equipamentos eram para estar todos acessíveis nesse ano de 2020. Infelizmente, não é uma realidade. Percebemos que teve um avanço em relação a isso, mas ainda não é o ideal. Então, os produtores, gestores, precisam estar bem atentos em relação à acessibilidade para que ela possa se tornar, de fato, real. A norma brasileira de acessibilidade, a NBR, número 9050, ela considera como acessível um espaço, a edificação, o mobiliário e o equipamento urbano ou elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive as pessoas que têm mobilidade reduzida. A LBI, ela já considera como acessibilidade cultural o conjunto de adequações, as medidas e atitudes que promovam o bem-estar, o acolhimento, o acesso e a fruição de pessoas com deficiência nos espaços culturais, sejam eles públicos ou privados. Então, o Sasaki, ele diz que existem 6 tipos de dimensões da acessibilidade,
quando for se pensar nas práticas acessíveis, levar em consideração essas dimensões, né, que é a arquitetônica, que é sem barreiras físicas, a comunicacional, sem barreiras na comunicação entre as pessoas, a metodológica, sem barreiras dos métodos e técnicas de lazer ou de trabalho, na educação, entre outros. Instrumental, sem barreiras de instrumentos, ferramentas, utensílios. A programática, sem barreiras embutidas em políticas públicas, legislações, normas, entre outros. E a atitudinal, sem preconceitos, estereótipos, estigmas, discriminações em relação à pessoa com deficiência. Geralmente, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa assim, a pessoa com deficiência, logo se pensa na pessoa em cadeira de rodas. E aí a gente pensa assim, o equipamento ele é acessível quando tem uma rampa. Na verdade, não, porque essa rampa ela precisa estar de acordo com as normas. Às vezes tem umas rampas que são bem elevadas e aquilo ali não é acessível. Outra questão também, ainda relacionada às rampas, é que não existe só pessoas com deficiência física, existem outros tipos de deficiências, pessoa com deficiência visual, que engloba cegos, e pessoas que têm baixa visão, deficiência auditiva, deficiência intelectual. Quando se fala nessa acessibilidade, elas precisam pensar para além das rampas. Então, a rampa, ela vai atender uma deficiência, mas ela vai não facilitar outras pessoas. Por exemplo, um idoso, ele pode preferir usar a rampa do que uma escada. A questão é que nos equipamentos culturais, às vezes acham que ter uma rampa já é um sinônimo de acessibilidade, que só precisa dessa rampa para isso. É um exemplo clássico esse da rampa, porque assim, as pessoas acham que construir a rampa, ela pode ser de qualquer jeito, o importante é que ela esteja lá, e não é. E dentro do espaço também, essa pessoa em cadeira de rodas, ela precisa ter portas largas, por exemplo, para poder realmente ter o acesso a todo o espaço. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem que pensar para além das rampas, né? Então, para isso, a gente tem que ter as práticas acessíveis, elas devem ser pensadas desde o momento da concepção do projeto até a questão da divulgação, pegando até a saída mesmo da pessoa com deficiência do equipamento. Então, um projeto, para ele ser considerado acessível, ele tem que ter oportunidades equitativas, ou seja, ele tem que apresentar serviços adequados para serem alcançados, acionados, utilizados e vivenciados por qualquer pessoa, independente se ela tem ou não alguma deficiência. Então, para isso, é necessário fazer uso da tecnologia assistiva, do desenho universal, das normas brasileiras de acessibilidade, das leis brasileiras de inclusão e também de estratégias acessíveis. Por exemplo, eu tenho um espetáculo e, de repente, não dá para algo ser tocado, porque está em cima, está no teto do teatro, né? Então, como é que eu vou fazer para acessibilizar isso para uma pessoa com deficiência visual? Eu posso construir algo que possa ser tateado por essas pessoas com deficiência visual. E aí, com material reciclável, de baixo custo, eu posso construir para que ele tenha essa noção e também escrever o que seria isso. Obviamente que escrever, a pessoa com deficiência visual, ela já vai ter uma ideia, mas nada melhor do que ela poder tatear e ver a forma, né? E sentir a forma, sentir a textura de como é isso que está, como esse exemplo que eu dei, em cima do teto do teatro, que faz parte do cenário. Não só alguma coisa que fique no teto do teatro, mas o cenário todo também, né? Tem algumas coisas que de repente não podem ser tateadas dentro do cenário, mas eu posso estar possibilitando que ele tenha esse contato ali. E antes de pensar nesses recursos acessíveis, eu preciso também pensar, os produtores, gestores, na consultoria de acordo com a deficiência de cada pessoa, né? Eu tenho que se preocupar com cada deficiência e não pode, ainda pegando o exemplo da rampa, eu tenho a rampa, então meu equipamento é acessível. Não, eu tenho que pensar na comunicação também, como é que eu vou fazer isso? Então, é preciso pegar consultores de acordo com a deficiência que vai trabalhar, de acordo com aquele recurso que vai ser pensado para a deficiência,
para que eles possam conversar e ver as melhores práticas para realmente serem acessíveis, né? Então, os equipamentos culturais, eles devem conter rampas com corrimão, e aí eles têm que estarem de acordo com a norma brasileira de acessibilidade. O piso podotátil, ele tem que ter um contraste entre o piso podotátil e o piso do lugar. E esse piso podotátil, ele tem que ser muito bem colocado. Em que sentido? Ele tem que estar desde a entrada até a saída. Ou seja, ele não tem que ser só um pedacinho. Aí terminou, aí depois outro pedacinho, terminou. Não, ele tem que ser contínuo e ele tem que respeitar essas diretrizes da instalação e também tem que ter uma sequência, né? Como eu estou falando. E aí, dentro dessa sequência, serem pisos de alerta ou pisos direcionais. É importante que eles sejam desde o estacionamento até a sala do Sim. espetáculo ou desde o ponto de ônibus, do transporte público. Tem que ser pensado no trajeto inteiro, né? Inteiro, com uma continuidade. Justamente. E aí que entra essa conversa, não só entre gestores e produtores, mas também do poder público em estar colocando em prática essas leis, decretos que já existem, como a Cláudia falou, já não são tão recentes assim. Tem alguns documentos que são mais recentes, mas essa questão de se pensar a acessibilidade já vem de um tempo e aí precisa ser colocado em prática. Cada um fazendo a sua parte, né, para poder realmente a cultura ser acessível a todos. Né? E aí, pegando ainda o que deve ter esses equipamentos culturais, eles têm que ter elevadores, pavimentos sem degraus, altura de balcões acessíveis para pessoas que têm, por exemplo, nanismo, ou pessoas em cadeira de rodas, sanitários bem maiores para que, tanto para a pessoa em cadeira de rodas, esses sanitários devem estar abertos. Geralmente a gente tem essa questão, eles ficam fechados. Aí quando chega uma pessoa que precisa, tem que Pegar a chamar chave. para pegar a chave. Nossa, isso é bem, bem chato. Complicado. É demais. E também a questão de ter pessoas que têm criança, por exemplo, a mãe que tem uma criança para fazer a troca de fralda. Esses sanitários maiores dá essa flexibilização e esse conforto bem maior, né? Uma outra questão também, ainda dentro dessa questão da estrutura, respeitar os lugares de assento para as pessoas com deficiência auditiva, obesa, deficiência visual também, porque geralmente pensam assim, tem uma pessoa com deficiência visual, eu vou colocar em qualquer lugar. Ou então, em cadeira de rodas. Bota lá na frente. Isso é muito desconfortável, porque para a gente mesmo, por exemplo, no cinema, no teatro, a gente não tem. No teatro, às vezes, tem pessoas que gostam de sentar na frente para ficar mais próximo do ator, né, da atriz, mas no cinema isso é bem desconfortável, a pessoa ficar bem na fileira da frente. Outra questão também é o cão-guia. O cão-guia ele tem que entrar nos espaços, sim, ele é treinado para isso. Não se deve brincar com cão-guia, por mais fofos que eles sejam. Não se pode, ele está trabalhando, ele está ali ajudando, ele está guiando a pessoa com deficiência visual. E os acompanhantes, eles têm direito de ficar junto com a pessoa com deficiência. Então, não pode ser separado. Então, os teatros, os cinemas, eles devem pensar nisso para poder estar fazendo essa organização desses locais, né? Eu penso assim, estamos, né, em uma pandemia e muita coisa foi mudado para nos adequar a esse momento. Eu acredito que da mesma forma que a gente passou por essa pandemia, a gente também possa fazer ações que possibilitem que esse direito seja realmente efetivado às pessoas com deficiência, até porque, segundo o desenho universal, não beneficia só a pessoa com deficiência, beneficia também as pessoas sem deficiência. Então, a gente pode estar pensando nessa questão. Ainda sobre a estrutura do lugar, ter sinais luminosos de alerta e de informação também para pessoas com deficiência auditiva, o mapa tátil para as pessoas com deficiência visual, bem na entrada, passagens e portas mais largas, né? Por exemplo, a mulher gestante, uma pessoa gestante, uma gestante, um idoso,
tudo isso vai facilitar essa entrada, vai ficar mais confortável. Também, em relação à comunicação, a divulgação daquela ação, ela deve ser pensada. Eu acho que quando um produto está sendo feito, uma obra de arte ou um projeto cultural, no geral, ele tem que ser pensado em acessibilidade desde a sua concepção, né, para poder realmente a acessibilidade ser e acontecer da forma que tem que ser. Se o projeto ele já é pensado com acessibilidade, fica muito mais fácil do que você já ter o produto e tentar acessibilizar depois, desde da sua concepção. Uma coisa que a Andressa falou e que eu queria destacar muito é a questão dentro ainda das dimensões da acessibilidade, a questão da acessibilidade atitudinal, porque também isso exige uma capacitação das equipes, porque a equipe ela precisa ter uma abordagem mais aberta para a diversidade, né? Mais aberta para a deficiência. Então, sem infantilizar, sem a questão do capacitismo. Então, isso tudo também envolve a formação. Sim, e quando a gente fala nessa equipe, a gente não fala da equipe somente as pessoas que vão estar, por exemplo, no acolhimento do museu. Quando a pessoa chega, ela vai falar com a recepção. Então, desde a recepção, o segurança, todos os mediadores, todos. Equipamento cultural, eles precisam estar preparados para receberem todos os tipos de público, todos. Da criança ao idoso, a pessoa com deficiência, todas as deficiências, né? E essa parte, já pegando o gancho, entra na parte da comunicação. A divulgação ela deve ser pensada e a gente tem vários formatos acessíveis para essa divulgação, inclusive utilizando tecnologia e com baixo custo. Por exemplo, tem no app do celular, Android ou iOS, aplicativos que dá para fazer um QR Code. O QR Code, ele é um código que tem associação de vários links. E aí você aponta o celular, tem que ter o programa também baixado, né, no celular, poder fazer a leitura desse QR Code, e aí ele te leva para é um link que te leva para um vídeo, para um site, para um áudio. Então, tudo isso tem que estar acessível, né? Dentro dessa divulgação de uma exposição, de um espetáculo, entre outros, tem que ter um vídeo com janela em libras. Se tiver um vídeo mostrando, fazendo a divulgação de um espetáculo, de um produto cultural, precisa ter também uma janela em libras e com legenda. Essa legenda é em português. A gente chama LSE, que é a legenda para surdos e ensurdecidos. As pranchas de comunicação também deverão estar fazendo esse link também com as pessoas que têm deficiência intelectual. Colocar imagens no cartaz com descrição, e aí você pode utilizar as redes sociais também para isso. Quando vai fazer a divulgação nas redes sociais, utilizar tanto as hashtags quanto também o texto alternativo que tem. O Braille também pode vir nesses cartazes, mas lembrar que o Braille não é a única forma. Por exemplo, tem deficientes visuais que não sabem o Braille, assim como tem pessoas com deficiência auditiva que não sabem Libras, é oralizado, ou então consegue ler as legendas em português. Então, para além do Braille, tem que ter também a audiodescrição. Aí essa questão da equipe, que a gente já pontuou, que é preparada para receber todos os públicos. Tem a questão do conteúdo também, seja de teatro, seja uma exposição, uma obra de arte, tem que ter a audiodescrição. A audiodescrição, o que é? Ela é transformar imagens em palavras. E aí, através disso, a pessoa com deficiência visual, ela vai poder ver esse mundo através das palavras. Tem que ter um intérprete de Libras, mas não só o intérprete de Libras, também tem que ter a legenda também para surdos e ensurdecidos, as pranchas de comunicação também, a linguagem simplificada e uma coisa que a gente não costuma usar muito, que é os materiais de mediação multissensoriais. E isso é incrível, até mesmo para criança. Então, são práticas acessíveis que não servem só para as pessoas com deficiência, mas também servem para as pessoas sem deficiência. Então, podem ser utilizadas por todos.
para que realmente tenha uma boa fruição do espetáculo, da exposição, e é algo que a gente precisa tá revendo nas nossas produções, né? E aí uma coisa que é muito importante dentro disso tudo, são muitas informações, nós não viemos aqui com a pretensão de esse é o jeito certo, esse é o jeito errado, nós viemos para refletir sobre essas práticas e falar sobre modos de práticas acessíveis, né, professora Cláudia? Porque a gente pode fazer isso através da empatia também, né? Se colocar no lugar do outro. Eu Se não você gosto de se ser bem coloca no lugar do outro, você já tem Sim, um bom caminho andado, né? com Como, certeza. como que eu queria ser tratada se estivesse naquela situação, né? Será que você Com, ia querer, por exemplo, um idoso chega e ele não quer ser infantilizado, ele não quer ser com certeza. tratado como criança. Então, alguns equipamentos culturais que atendem mais crianças, por exemplo, alguns museus, eles estão mais habituados a atender a escola, aquele público infantil, então eles não estão preparados para atender qualquer público. Então, existem especificidades e particularidades que elas precisam ser colocadas ali em pauta para que as equipes possam refletir sobre elas, né? Então, não se infantiliza o deficiente e nem as pessoas idosas ou alguém que é diferente daquele público ali que você está habituado. Com certeza. E uma coisa também que é importante frisar nós seres humanos, nós temos muita curiosidade, mas eu acho desnecessário a gente querer saber por que a pessoa ficou em cadeira de rodas. Então, chamar de ceguinho, chamar de aleijado, chamar de mudinho. Gente, não existe mudo, tá? Surdo ou pessoa com deficiência visual. Todas essas questões a gente tem que estar bem atento para não cair nesse erro e realmente ter uma dimensão atitudinal de fato. Porque Outro erro bem comum, desculpa, Andresa, outro tudo erro bem bem? comum é a palavra portador. Portador, Portador de justamente. deficiência. É pessoa com Com deficiência. deficiência. É, já, Pessoa, a pessoa ela não é um cabide, né? Ela não porta a doença. Então, esse nome justamente. ele já foi ultrapassado, mas muitas pessoas ainda usam. Mas não é uma nomenclatura adequada, portador de, né? Pessoa com deficiência, vamos falar simples, né? É, e uma outra questão também, que a gente vai falando uma coisa, vai puxando outra, a diferenciação da cor das bengalas, né? A bengala prata é a pessoa que é cega, a bengala verde é a pessoa que tem baixa visão, e a bengala vermelha, que é a pessoa que é surdo e cego. E uma das coisas bem importantes é que o produtor cultural ele possa pensando nessa formação, não só o produtor, o gestor cultural, artistas, até porque a gente está falando aqui até o momento da pessoa com deficiência ser plateia, né, enquanto plateia, mas também tem o protagonismo da pessoa com deficiência, que é quando ela vai ser artista, e aí ele pode ser ator, atriz, dançarino, bailarino, artista circense, entre outros. E aí também esses espaços precisam estar acessíveis a essas pessoas. Por exemplo, pensando num camarim de teatro. O camarim do teatro, os espelhos, eles devem estar acessíveis. Eles têm que ter uma bancada com um tamanho bem menor, né, uma elevação menor, e que dê para que, por exemplo, pessoas com nanismo, pessoas em cadeiras de rodas também possam ter acesso ao teatro. As portas precisam estar mais largas. O palco também, os acessos ao palco, sem nenhum tipo de barreira física, né, para que realmente... Isso são só alguns exemplos, também tem outras coisas a mais que a gente pode estar citando, para que as pessoas realmente possam ter esse protagonismo, ser artistas também, porque o acesso à cultura, ele não significa que é só como plateia, pode ser também artista. É muito importante também que as pessoas com deficiência, elas falem, né? Elas falem sobre as práticas que realmente vão ser acessíveis, que tem esse consultor também, porque esse consultor, ele vai saber se vai funcionar ou não aquela prática acessível. Eu acho que a questão
de você pensar estratégias acessíveis, é muito importante você juntar a questão artística, né? Como eu estava dando o exemplo do cenário, né? Mas, antes de você fazer isso, você tem que ter uma pessoa com deficiência, por exemplo, como eu citei a deficiência visual, de estar vendo se isso realmente atende. Porque tem muitos momentos que a gente, pensei aqui numa coisa que vai acessibilizar para deficientes visuais. Aí, na hora, você vai, apresenta e está faltando alguma coisa. Então, para que realmente aquilo que você pensou, aquela estratégia que você pensou, seja de fato acessível, você tem sempre que estar junto com as pessoas com deficiência para que, de fato, seja acessível aquele teu modelo. É aquele lema, né? Nada sobre nós sem nós. Então, Nada sobre nós sem nós. não vamos falar dos cegos sem envolvê-los, não vamos falar dos surdos sem envolvê-los. Então, a consultoria é uma parte muito importante de qualquer projeto e deveria ser bastante valorizada, né? Porque ali você investe e você vai ter o aval da pessoa que está vivendo aquela situação. Então, super importante a questão. Justamente. E também é importante frisar que às vezes se pensa, o espetáculo precisa estar acessível. Então, o que é mais fácil? Intérprete de Libras, ok. Audiodescritor, no caso, audiodescrição, ok. Aí, e a pessoa que não sabe Libras? Que a Libras é uma língua da identidade surda, mas e aquelas pessoas que não conhecem a Libras? E aquelas pessoas que preferem a legenda? Então, pensar a deficiência para além da auditiva, para além da deficiência visual. E seguir também os decretos, as leis, para que realmente a acessibilidade aconteça. E Sempre, tem também os surdos cegos, né? Que são sim. que aí exigem já os recursos mais aprimorados, Libra tátil. Então, para que realmente a acessibilidade aconteça, tem que ter toda essa conversa com as pessoas que têm deficiência, de acordo com a deficiência que você vai trabalhar, que na verdade tem que ser todas. E é muito importante que tenha também formação de gestores, de produtores e de artistas também, para que possa colaborar que a acessibilidade seja essa realidade, né? E aí a professora Cláudia vai falar um pouquinho, né, Sim, sobre a formação dessas pessoas. Tem o curso, tem oficinas, tem workshops, e é sempre importante essa participação, porque, às vezes, aquela angústia que tu tá tendo, enquanto produtor, enquanto gestor, seja por questão de financiamento ou outras questões, conversando com outras pessoas que já estão na área da acessibilidade, essas angústias vão diminuindo, e aí outras possibilidades vão surgindo, e os ambientes, o conteúdo vão ficando acessíveis, podendo alcançar um maior público, né? E transformando essa acessibilidade em formato real. Nesse sentido, a formação, né, o curso de especialização em acessibilidade cultural do Departamento de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da UFRJ, esse curso é o único curso no nível de pós-graduação aqui do Brasil e da América Latina. O curso de especialização ele tem a principal missão de formar uma rede nacional de acessibilidade, né, de fortalecer essa pauta. Então, o curso ele é pensado, ele é gratuito, ele envolve vagas já destinadas a todo o país, então tem uma reserva para a região norte, para a região nordeste, para a região sudeste, para a região sul, porque a gente acredita que essa pauta ela precisa ser fortalecida e precisa ganhar uma abrangência nacional. O curso ele é pensado para atender alguns perfis, então tem reservas de vagas para gestores culturais, para produtores culturais,
para professores universitários, porque precisam pensar na acessibilidade na formação. Essa pauta ela precisa fazer parte dos currículos dos diversos profissionais, tanto da parte ligada às artes e à produção cultural, como também para os cursos da área de saúde e outros. Então, existe uma reserva de vagas para professores universitários. Nesses tempos que a gente está vivendo de pandemia, a gente não pode esquecer que a cultura foi um campo fortemente atingido, talvez o mais atingido por essa situação de restrição social, e isso causou impacto na produção cultural nacional, né? Em todos os segmentos aí do campo da cultura. É verdade. E tanto que, por mais que tenha essas lives, por mais que tenha um outro formato que o artista, o produtor, ele sempre vai, isso é ao longo do tempo, a gente vai vendo através da história do teatro, ele vai sempre se adequando, mas aí tem a questão da acessibilidade. Algumas redes sociais não estão acessíveis, né? E aí não possibilita que coloque acessibilidade. Tanto a questão das redes sociais, e a gente pode perceber isso através das lives, que os artistas, eles sempre vão, tanto artistas quanto produtores, eles sempre vão se adequando conforme a situação. Isso está na história do teatro. Cada situação que vai se passando, esse artista vai se adequando. Mas, assim, as redes sociais ainda não estão acessíveis, as plataformas de filme também não. E não é uma luta de agora, já é uma luta antiga, que está se pensando, já está se travando já há um tempo, e ainda não estão. E com o período da pandemia, fica bem mais complicado. Aí tem algumas lives que conseguem colocar a janela em Libras, mas aí entra a questão que nem todo surdo sabe Libras, compreende Libras, aí precisava também da legenda. Tem a questão da audiodescrição, que não tem. Então, são coisas que precisam também ser pensadas, a acessibilidade para além da estrutura física, para que realmente tenha essa comunicação com todos os públicos. Porque esse público está sentindo ainda mais os efeitos do isolamento, né? Que nem tem dificultado até essa questão de usufruir das lives e de tudo que está acontecendo aí nesse meio virtual, que todo dia tem muitas coisas, né? Muitos eventos interessantes em todas as áreas que poderiam estar ali na rotina das pessoas com deficiência e não estão por essas questões de falta de acessibilidade. É verdade. Vamos falar um pouco dos próprios sites, da acessibilidade da internet. Ou tu acha que a internet é acessível? Não é acessível. Não é. Tem que ter realmente a acessibilidade nos sites. Alguns estão acessíveis, alguns sites estão acessíveis, mas ainda falta muito ainda. Geralmente, os sites que estão acessíveis são sites de órgãos públicos, mas ainda tem também algumas questões. Por exemplo, tem aqueles bonecos virtuais da Libras, os intérpretes de Libras, que são os bonecos virtuais. Isso ainda não é contemplado pelos surdos, não contempla os surdos. Eles ainda não gostam desse formato. E tem a questão também de que isso vai ter mais... podia ser amenizado, né? Da mesma forma que em cada região tem as suas gírias, também tem os sinais em cada região. Então, por exemplo, isso também tem que ser pensado quando se coloca a acessibilidade em Libras, né, de acordo com as regiões e sinais. Precisa a gente pensar também nessa acessibilidade dos sites, né, que com essa vida assim, mais virtual agora dos novos tempos, é preciso também agora com essa vivência mais no mundo virtual, né, na internet, quase que tomando conta aí do dia a dia das pessoas, é importante também que aconteça uma acessibilidade mais generalizada em todos os tipos de sites. Para além desses sites governamentais e institucionais, é importante essa acessibilidade também nos sites de entretenimento, nos sites de compra, em todos os sites, né? Isso é uma preocupação que deveria estar mais fazendo parte ali das pessoas que pensam nos seus produtos e nas suas divulgações assim,
de uma forma geral. É verdade. E aí, quando a gente fala dessa questão do produtor, do gestor, dos artistas também, terem essa preocupação em relação à obra ser acessível, ao conteúdo ser acessível, aos locais serem acessíveis, a gente também conta com o apoio do Estado para também, porque, por exemplo, tem alguns editais que pedem a acessibilidade, mas aí eles esquecem de colocar um valor para essa acessibilidade. A acessibilidade, ela, por exemplo, se você for contratar um audiodescritor, uma empresa que faça audiodescrição, no caso, você precisa ter verba para fazer aquilo, para não ser algo de qualquer jeito, porque senão A não é acessibilidade ela tem um custo. E Pois um ela tem um custo para custo. E precisa um serviço profissional, não é uma coisa improvisada, né? Então precisa ter justamente. previsão de custos, precisa ter custeio nos editais públicos. Isso é preciso ter essa previsibilidade nos editais de fomento. Sim, porque aí fica também uma corda bamba, né, para o produtor, para o gestor passar, e por mais que se pense em estratégias criativas, artísticas para acessibilizar, e ter essa conversa com os consultores, claro que vai ter momentos que você vai ter como fazer coisas com um custo mais baixo, mas aí quando entra essa questão de editais, de leis de fomento e tudo mais, precisa também ter essa preocupação das pessoas que fazem esses editais em aumentar esse valor. Alguns editais, às vezes, têm um valor tão irrisório que a gente fica assim, oi? Né? Isso Inviabiliza, né, o viabiliza recurso. totalmente a acessibilidade. Por isso tem que ter essa conversa também entre o Estado, né, entre essas leis que já existem e esse Estado que, quando faz esse edital, pensar nessas questões, porque senão a acessibilidade não vai ser essa realidade. E eu bato sempre na tecla. A acessibilidade é um direito, não é um favor. Exatamente. Então, é um direito, ele precisa estar, e ele está respaldado através das leis, decretos, e pela própria Constituição, então precisa-se ter esse aporte aí também, né, esse suporte para que ele aconteça de fato. Então, esse foi o nosso podcast, Acessibilizar para quê? Reflexões sobre as práticas acessíveis na produção cultural, e foi debatido por mim, Andressa Cabral, que sou professora de teatro e produtora cultural na Maracute Produções, e especialista em acessibilidade cultural pela UFRJ. Para entrar em contato, o meu e-mail é andressa.produçõesculturais@gmail.com. Agradeço à professora Cláudia Reinoso por esse debate incrível, essa conversa, na verdade, incrível, de um tema que é inesgotável. Isso aqui é só um pequeno recorte, e aí foi bem bacana conversar com a Cláudia, porque a gente vai, se pudesse, né? Então, muito obrigada, professora. Eu que agradeço, Andressa, pelo convite e por estar falando sobre esse tema que é muito apaixonante, né, para nós, e ficaríamos aqui por muito mais tempo. Também deixo o meu contato, que é claudiareinoso73@gmail.com. Então, quem quiser saber mais sobre o tema, é só fazer o contato conosco. Muito obrigada, foi um prazer. Agradeço também ao Sesc Cultura Convida pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse tema. Créditos. Realização: Sesc, Projeto Sesc Cultura Convida. Produção: Andressa Cabral. Roteiro: Andressa Cabral e Cláudia Reinoso. Debatedoras: Andressa Cabral e Cláudia Reinoso.